E aí, gente, seguinte, na WCS mais uma vez aqui passando em todas as nossas redes sociais, canal do YouTube, onde estiver vendo o Pedro Biel, né? É isso, né? Exatamente. Olha só, porque estamos aqui agora nesse local, estande da WCS, com o nosso time completo do Safe Coffee, Café Seguro. É legal falar Safe Coffee? Safe Coffee é positivo, pode ser falado. Pode? Pode. Mas olha só, Pedro e Benhor, nem sabem o que nós vamos falar. O que nós vamos falar, Eu também não sei, brincadeira. A gente vai falar sobre o seguinte, meu. Programa de segurança de aplicações. Olha, cara. A gente fez essa reação por querer pra ver o que ele ia vir com a... Como é que ele ia vir? A reação dele. E aí, Benhor? Elemento áspero. Porque é o seguinte, a gente da WSS está operando, obviamente, com segurança de aplicações. Sim. E, Benhor, a gente toda santa quarta-feira que a gente fala de AppSec, tem lá aquela pergunta do Benhur, a pergunta pro Benhur e a pergunta do Benhur. E aí, aqui nesse espaço, eu vou te fazer a seguinte pergunta para a gente começar o nosso papo. Qual é o principal desafio, na tua visão, e talvez o primeiro movimento que tu faz para ter um programa de segurança de aplicações implementado, inclusive de acordo com o que a gente está pensando aqui na WCS? Entender o negócio. Primeiro de tudo, não tem dúvida nenhuma. Por quê? Hoje, quando a gente fala de AppSec, logo... Application Security, para quem não conhece a sigla, né? Que logo está muito vinculado a desenvolvimento seguro, que logo está muito vinculado a DevSecOps. Todo mundo já pensa de pipeline, SAST, SCA, DAST, ferramental, né? Que mitigam riscos comuns dentro de uma empresa, quando a gente está falando de segurança no desenvolvimento de software em geral. Sim. Então, agora, qual SAST utilizar? Qual DAST utilizar? Qual o risco que a aplicação realmente corre? Né? Poxa, você tem um scan de segredos? Por quê? Aonde? Né? E aonde começa a entrar esse programa, começa a pensar o que o meu negócio tem, quais são os riscos que ele tem e quais destas ações são principais dentro da minha empresa. E é estranho, né, Pedro? Porque até pensando no que o Pedro falou. Então, baseado na tua leitura, a gente vai sim estar apoiado de ferramental e afins, mas tem uma coisa meio essencial que é desse olhar do profissional capaz de estruturar uma estratégia de AppSec que seja condizente com o que falou, negócio, né? Exatamente, porque assim, quando nós falamos de ferramental mesmo, SaaS, DAS, essa análise assim, para ser bem sincero, essa parte ela já está bastante consolidada hoje na indústria, né? Agora, quando tu precisa estudar o negócio, entender os riscos que a empresa passa, né? Como está estruturado o time de desenvolvimento, como que é a governança de TI, quais são as capacitações e skills que a empresa tem na área de tecnologia, para entender quais são as ações que de fato vão dar resultado num programa de AppSec, o jogo é outro. O jogo não é assim, vamos colocar um SAST porque a gente não tem análise de código. Ok, perfeito, mas que código, o que está exposto, qual que é o conhecimento dos desenvolvedores para lidar com um problema de segurança e como de fato alguma vulnerabilidade afeta o nosso ecossistema. E essa vulnerabilidade, do jeito que ela afeta, qual o risco que traz para o negócio. Legal. E quando eu for trazer para os desenvolvedores uma forma de corrigir e mitigar isso, quais que são as skills que eu tenho dentro de casa para adequar ferramenta, técnica, conhecimento e efetividade no programa. E aí isso é uma coisa interessante que, em se falando também do programa de AppSec, na estruturação disso, é legal a gente recorrer sempre às bases e ter referências para essa implementação e para fazer isso. Inclusive, eu e o Benhur estávamos comentando na semana passada sobre o AspSum, que é talvez o principal instrumento para esse tipo de coisa. E o que tu está comentando agora, Benhur, se eu não me engano, cai no segundo passo ali que o SAM promove como o andar ali dele, o fluxo processual dele, que seria o assessment, na ideia de compreensão do negócio, tu comentou, mas para além do negócio, claro, o negócio como a principal fonte de renda ou aquelas ações que a empresa quer concluir, né? Mas, o que tu comentou, toda a estrutura em volta que sustenta esse negócio. Então, por exemplo, infraestrutura, tecnologias usadas, times, quais são as capacitações dos times, quais tecnologias que os times usam para desenvolver, quais tecnologias existem de sustentação. Tudo isso não chega a ser tangencial, mas são coisas que servem o negócio. São adjacentes a isso. Adjacentes ao negócio. E aí, então, já que tu falou o seguinte, baseado nessa ideia de que já que tu vive essa experiência de fazer o contato, de fazer o levantamento, tu falou sobre negócio, tu falou sobre entender o negócio, sobre mapear coisas,
Tá, sobre isso, como é que tu faz esse approach? Como é que é fazer como é que a WCS faz hoje? Como é que a gente quer fazer essa ideia acontecer para fazer cada dia mais o negócio estar mais próximo daquilo que a gente entende, né? O que hoje em dia a gente tem feito, tá? A gente primeiro estabelece uma espécie de uma linha que nós queremos decorrer com aquele cliente em particular, tá? Entendendo previamente quais são as principais funções de negócio, como é que aquele cliente produz renda, qual é a missão que aquele cliente tem, tá? E aí, a partir disso, a gente estabelece certas ordens de prioridade de informações que nós precisamos. E essas, tipo, como se fossem grandes perguntas que nós queremos fazer. E aí nós quebramos essas perguntas nas suas perguntas constituintes. E aí ali a gente consegue entender, beleza, quais são as informações que de fato nós precisamos extrair do cliente para conseguir então fazer essa adaptação e criação do programa de AppSec. Porque o programa de AppSec é importante dizer, ele não é, o Benhur não vai me deixar mentir aqui, não é uma coisa que a gente consegue fazer, às vezes pelo termo, assim, um programa de AppSec, a gente pode pensar, é algo de prateleira que a gente fala, né? Sim, é algo assim, pronto que a gente implanta aquele programa ali e vai funcionar sempre. Não é assim que funciona. Seria possível, Benhur, fazer de prateleira? Prateleira. Não. Hoje não. E vou explicar alguns porquês. Vou dar um exemplo, tá? Se nós olharmos muito bem mencionado pelo Pedro, né? Alguns frameworks bastante consolidados no nível de maturidade em segurança de aplicações, como o OASP-SAN, por exemplo, o OASP-SAN ele é um excelente guia e algumas vezes a gente pode se confundir com se eu não estou 100% igual ao OASP-SAN, está ruim. Eles mesmos falam que não é o caso, né? Não é o caso, exatamente. Então eu vou dar um exemplo. Todos os pipelines têm que estar centralizados, automatizados e tal. Aí você pega uma empresa que ela tem a política de ir comprando outras empresas ou fazendo aquisição de outras empresas. Aí você vai dizer que se eles não tiverem igual à empresa original, eles não funcionam, eles estão mal, e quanto do budget, quanto do dinheiro daqui para frente tu vai usar para adequar, porque lá numa política ele foi feito para guiar. Exato. Só que o que é o guiar? Exato. É entender a boa prática e como ele se aplica dentro do ambiente. E tu sabe que tem uma coisa junto com isso, que isso vale para outras áreas de segurança também, mas que é a relação de conflito, que tem quase uma dicotomia entre a questão da centralização / controle e da descentralização / eficiência, não, mas a capacidade de autonomia. Saca? Então, como o Benhur comentou, às vezes a empresa comprou uma outra empresa e ela tem uma operação diferente. E tudo certo ter essa operação diferente. Às vezes, dentro da mesma empresa, nós temos diferentes organizações, diferentes equipes, formas de se trabalhar e tecnologias que são usadas, e cabe ao programa de AppSec se adaptar a isso e não usar isso como uma desculpa para nós não conseguimos fazer isso aqui, ou isso aqui vai ser inseguro, ou isso aqui não dá para fazer porque não é uma coisa homogênea. Não. Nós temos que conseguir adaptar isso, entendeu? E, Benhur, finalização aqui para ti, que é o papo que mais interessa também, né? Afinal, nós temos que estar próximos aos desenvolvedores, que é o principal. É os desenvolvedores que eles vão fazer a segurança no dia a dia, né? Então, para finalizar, um programa efetivo de AppSec, ele tem 3 coisas. Primeiro de tudo, tu conhece onde tu está trabalhando. E o que é conhecer? Tu conhece a experiência do desenvolvimento, tu conhece o negócio que está sendo desenvolvido, e você conhece a implementação de segurança que está sendo proposta. Tá? Esses são os 3 pilares principais para que tu saiba. Então, a primeira coisa que tu precisa entender é isso. Segundo, é entender risco e mitigar risco, de preferência com estándares de segurança padrões. Vou dar um exemplo. Poxa, temos um segredo, uma senha, uma coisa. Qual que é o padrão de segurança para fazer a gestão disso? Né? Então eu vejo muita gente fazendo, por exemplo, treinamentos, né? Você não pode deixar segredos no código. Ok, perfeito, eu entendi, mas o que eu faço então? Muito bem. Então primeiro tu tem que ter a boa prática, e essa boa prática tem que ser disseminada. E aí como é que você define a boa prática se você não conhece desenvolvimento, não conhece negócio, não conhece nada, né? Ótimo. E o terceiro e último ponto é segurança, parceria, evolução, treinamento, conscientização contínua. Se eu tenho um profissional de AppSec para cada 100, 200, 300 desenvolvedores, eu não espero que esse profissional seja o responsável pela segurança. Né? Eu não ganho escala e eu nunca vou atingir uma excelência aqui. Então ele tem que ser responsável
para que o desenvolvimento conheça as excelentes práticas e ele trabalhe na especialização. E aí, para isso, tem que ter estratégia, só ferramenta não vai. E é isso que começa assim, né? É aquele corte para deixar para vocês que estão acompanhando. Deixa os comentários aí, obviamente, né, em cima desse vídeo, o que vocês acharam, porque a gente tem muito que filosofar sobre isso, mas mais do que filosofar, né, Pedro Benhor? Agir em cima disso, operar em cima disso e próximo da galera. É isso? E é isso aí. Muito obrigado pela atenção. Até a próxima oportunidade que tivermos aqui com vocês. Estaremos aqui. Até mais. Valeu. Falou. A ideia do Gu tá? Onde fala o sinal, eles viram ali no fundo. Risos. Aplausos. Risos. Vamos treinar os risos, gurizada. Todo mundo ri agora. Quando eu levantar a mão, ri. Palma, aplausos. Eu lembro do pica-pau, era aqui na plaquinha, cara. Vai.